Ora, espero que se encontrem bem no momento em que estão a ver este vídeo. O meu nome é André Ventinhas e aqui falamos de literacia financeira e de investimentos. Portanto, vamos fechar assim o capítulo 12, puxando o caos para a periferia, do livro Broken Money de Lynn Alden, e vamos fazer a síntese daquilo que temos analisado neste capítulo e fechar o capítulo para depois passarmos ao próximo capítulo. Antes de mais, queria fazer um pedido para o canal poder ter um maior alcance. Portanto, eu já tenho o trabalho de reunir toda esta informação. Se aparecer alguém interessado em patrocinar o canal, garanto-vos que o patrocínio é única e exclusivamente para alcançar mais pessoas. Fica a dica, partilhem, subscrevam se assim o entenderem e vamos então para o fecho do capítulo 12, puxando o caos para a periferia. Portanto, o FMI requer, portanto, aqui o FMI e o Banco Mundial foram sediados em Washington desde Bretton Woods e têm uma ligação ao eurodólar e ao petrodólar desde o início de Bretton Woods. Portanto, voltando um pouquinho atrás para nos posicionarmos, sabemos que com o fecho da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos tornou-se a maior potência, sobretudo a nível militar e também a nível de ter a moeda de reserva mundial, que é o dólar, consegue impor as suas políticas não só internamente, mas também externamente. Basta olhar que é o único país que detém muitas bases militares em todo o mundo, não existe outro com esse tipo de influência e portanto, o FMI e o Banco Mundial teriam de ficar sediados nos Estados Unidos da América. Portanto, quando o FMI intervém em algum país, requer em troco a desvalorização de moedas, diminuir o acesso a crédito interno, juros mais altos, acabar com subsídios para a economia, para comida e energia, portanto, subsidiar, não tenta retirar isso ao máximo, restrições em gastos de saúde e educação e venda de recursos internos a preços de saldo, sobretudo multinacionais norte-americanas. Portanto, não há almoços grátis e quando se chega a esta fase, Portugal teve recentemente aquilo que foi a Troika a intervir no país, sobretudo ainda na altura de José Sócrates. Portanto, veio a Troika assinar um memorando com o governo em que 78 mil milhões de euros foram emprestados, mas teria de haver um acompanhamento da Troika e o país perdeu até imensas empresas e recursos, perdeu imenso capital, houve austeridade e muito sofrimento para que pudesse saldar os seus compromissos e retomar a economia a um nível minimamente estável. Austeridade para os outros significa regalias para quem impõe. Recursos, educação, saúde e benefícios para quem ganha com juros e aplicação de resgates. As grandes corporações assimilam as pequenas empresas locais como predadores que comem peixe miúdo. Portanto, isto acaba por ser o que acontece quando uma economia não se torna autossustentável e independente, capaz de marcar o seu passo. E se uma economia não marca o seu passo do ponto de vista económico, depois ainda menos o marca a nível financeiro. E, portanto, os Estados Unidos
detém, digamos que, esta supremacia, depois com outros gigantes consegue formar alianças também elas brutais, e depois quando os países entram em falência e não são bem geridos, não têm pessoas com perfil, liderança e competência à sua frente, tudo descamba muito mais e existe mesmo momentos mesmo aflitivos, digamos assim. O problema é que o FMI e o Banco Mundial nos países mais frágeis negociam até com regimes autoritários, desde que sirva os seus interesses. Um regime não grato hoje pode vir a ser grato amanhã. As populações são sempre prejudicadas quando interesses falam mais alto. Os Estados Unidos, o grande problema é que quando vai intervir no país, lança-se como que o polícia do mundo, em que quer mudar um regime autoritário, quer entregar democracia, quer libertar as pessoas. Portanto, isto é uma forma de jogo que está, portanto, à frente daquilo que realmente é o propósito americano e o propósito destas organizações, que é ficar com recursos, ficar com meios que se veem que são bastante rentáveis e depois poder comprá-los a preço de saldo, uma vez que esses países estão com uma sensibilidade e uma carência extrema. E, portanto, depois há um aproveitamento daquilo que é, digamos que, a nata, digamos assim, aquilo que é o ouro, aquilo que esses países conseguem rentabilizar, que também não rentabilizam porque têm pessoas que não têm competência e por vezes até regimes mesmo autoritários à sua frente, mas o grande segredo aqui e aquilo que se quer dar a entender, que para muita gente não é surpresa nenhuma, é que alega-se um propósito, uma intenção que é completamente desproporcional em relação àquilo que de facto depois se faz. Se esses regimes se virarem e se fizerem cedências, obviamente que a população depois fica em sofrimento à mesma, e o que interessa mesmo é servir os interesses norte-americanos e da restante cúpula que está no sistema, que por vezes são, digamos, tentáculos do povo que está no topo da cúpula. Portanto, vários papers e uma teoria de Brent Johnson, um investidor renomado, uma delas é o Milkshake, que revela que a potência na imposição da sua moeda pode, digamos que, drenar toda a riqueza de países desfavorecidos com moedas frágeis. Portanto, este drenar é mesmo isto que nós tivemos a falar, ou seja, o país que impõe as regras acaba por ficar com negócios bastante rentáveis, negócios eles que até podem estar em dificuldades, mas que face aos recursos desses países, eles facilmente vão recuperar o poder desses negócios e depois vão metê-lo a trabalhar a seu favor. O que acontece é que, por vezes, as populações e as pessoas do país depois até podem ganhar uma melhoria das condições de vida, mas ficam em xeque. Portanto, isto é quase que como aqueles filmes que nós vimos de máfia, em que a máfia até dá uma ajuda, até, portanto, financia o restaurante. Aconteceu, por exemplo, em Nápoles e noutros locais, em que muitos dos restaurantes estavam a fechar em Itália. O Covid foi um dos aproveitamentos para a máfia meter uma grande quantidade de dinheiro cá fora, porque normalmente esse dinheiro é ilegal, e como é ilegal ele não pode aparecer no sistema, senão algum alerta surge
a nível das entidades judiciais e como existe essa oportunidade de caos e que perde-se o rumo da contabilidade, é óbvio que quem depende desse tipo de jogos depois aproveita momentos mais vulneráveis. O que acontece depois, tal como estou aqui a fazer a analogia, é que estes países, e no caso da máfia, as pessoas que recebem a ajuda para reabrir os seus restaurantes ficam em xeque uma vida inteira, portanto depois nunca podem fazer algo autonomamente sem consultar o seu dono, e isto depois é uma situação deplorável para quem está sob o comando de jogos de poder e de interesses. Portanto, o mundo tem 160 moedas fiat, todas elas estão dependentes daquela que se julga menos má, o dólar, com dívidas em dólares e títulos do Tesouro americano, continua a haver desequilíbrio entre o topo de poucos e o chão de muitos. Portanto, isto é 160 moedas que tem o mundo, inclusivamente o dólar. Todas elas tendem a perder valor e todas elas vão bater no zero. A inflação está aí e está para continuar, porque o dinheiro vai sempre perdendo valor, e por isso é que é importante começar a entender como é que este jogo da literacia financeira e do investimento funciona. Por vezes os grandes investidores até não têm muito dinheiro ou quase mesmo nenhum, e quando precisam dele vendem algum do património que têm espalhado por aí para conseguir o dinheiro para adquirir algo que lhe está a fazer mais falta ou que até lhe vai dar uma rentabilidade futura maior. Portanto, o segredo, entre aspas, está em ter colaterais que vão, portanto, dando ganhos a nível, portanto, maior do que a própria inflação, e só assim, digamos que no futuro poderão ter valor, porque eu já disse que até os norte-americanos têm a distinção entre currency, que é as moedas fiat, e money, que é mesmo o dinheiro. Ora, money tem de ser um meio de troca e tem de ser uma boa reserva de valor. Isto com as moedas fiat de interesse governamental e com o carimbo de Estado, hoje temos simples meio de troca. Portanto, as moedas hoje, estas 160, são meios de troca. Os Estados Unidos é menos má, apesar de cair e apesar de ir tendo ao longo do tempo o mesmo destino das outras, é menos má porque ainda, e já se teve numa posição maior e melhor, ainda é moeda de reserva a nível mundial. Independentemente das dúvidas, peço desculpa, da quebra do mercado americano, do fim da potência americana, do estatuto do dólar, da bolha da inteligência artificial, é bom, portanto, termos estas ideias em mente. É mais fácil um investidor ficar insolvente do que ganhar apostas contra o mercado. Ninguém sabe o comportamento dos mercados. Por vezes, em alturas turbulentas e incertas, os bons investidores dizem que a defesa se torna mesmo o melhor ataque. A diversificação e uma postura de aplicação de capital em várias frentes é preferível a perder tudo numa cartada. Cuidado extremo e preservar património é melhor do que perder. Ora, nós por vezes vimos pessoas muito famosas a darem, portanto, com uma cartada e digamos que apostar contra o mercado, fazer trades contra o mercado, posicionar-se contra determinadas ações que fazem imenso dinheiro de uma vez.
Pois fazem, mas o que é certo é que elas nunca sabem o que é que se vai passar com o mercado. O mercado é completamente instável e não dita para onde se direciona. O que é certo é que essas pessoas depois fazem as suas apostas e, por vezes, até lhe sai a lotaria. Mas como foi dito aqui e como o Howard Marks da Oaktree Capital, que é uma pessoa bastante ouvida no mercado, costuma dizer, é mais fácil, portanto, alguém ficar insolvente, mesmo estando a apostar de uma forma lógica, do que o mercado cair. Já se anda a dizer que o mercado está em bolha. Eu propriamente tenho dito aqui que é possível que haja uma bolha a nível da inteligência artificial, mas o que é certo é que nós nunca nos podemos posicionar nestas correntes de trade. Isto é extremamente perigoso, pode fazer-nos perder todo o património. Houve um investidor, inclusivamente, eu agora não me lembro bem o nome deste estudo, eu lembro-me que houve um investidor, que era um investidor de bastante sucesso, que começou a apostar contra as .com, portanto as chamadas empresas da internet. Ele começou a apostar contra elas até bem antes de 2000, que foi quando caíram. Ele apostou em 1997, 98, salvo erro. Continuou a apostar contra elas em 1998, em 1999 e por volta de 6 meses antes da crise da .com e de elas caírem, foi precisamente quando ele teve de sair, porque ele já tinha perdido milhares de milhões de dólares. E, portanto, o capital que tinha a apostar contra essas empresas, a posição dele estava corretíssima, não há dúvida nenhuma, mas foi um bocadinho cedo demais. E depois elas continuaram a subir e ele viu-se no desespero. O que é certo é que 7 ou 8 meses mais tarde ela viria realmente, a lógica que o senhor seguia viria a acontecer, mas nós nunca sabemos quando. E por isso é que mais vale ter um portfólio diversificado, que se posicione bem em todas as estações, que nos dê a diversificação geográfica, diversificação por setores, diversificação até a nível, portanto, de apostas que não estejam correlacionadas, para quando uns ativos sobem, os outros estarem a descer e vice-versa, mas haver sempre uma almofada que não nos faça perder património. E para isto é preciso paciência, é preciso resiliência, é preciso aguentar alguns murros no estômago, é preciso depois recuperar caminho e saber quando estamos em território de baixa é a melhor oportunidade também para adquirir e fazer algumas compras, e tudo isto precisa de ser um jogo que retire o psicológico e o emocional deste jogo e nos faça focar naquilo que é o raciocínio e manter o curso, como dizia Jack Bogle, stay the course, independentemente daquilo que se esteja a passar. Mais uma vez, se houver alguém interessado em patrocinar este canal, eu estarei aberto a opções, e partilhem, subscrevam, tudo mais. Se é que chegaram ao fim, eu espero que sim, e se não chegaram hoje, talvez cheguem num futuro próximo, porque cada vez é mais importante nós entendermos destas coisas. Até à próxima então.